Oi gente, aqui é a Luana e eu já voltei para falar para vocês as leituras do mês de setembro. Como nos meses anteriores, no mês de setembro eu li bastante, eu tô realmente muito surpreendida. Eu acho que parece que eu li mais porque eu li alguns contos, mas sei lá, eu tô muito feliz. Então vamos para mais um vídeo de leituras. O primeiro livro que eu vou falar foi um livro que eu comecei em agosto e terminei em setembro, que foi Harry Potter e as Relíquias da Morte. Esse foi o último livro da série, para quem não sabe, e eu acho que não tinha como terminar de uma forma melhor. Eu gostei muito do livro, eu achei ele muito emocionante. Eu confesso que quando eu terminei o livro, na verdade terminei toda a série, eu realmente decidi que eu não gosto do Harry, porque eu particularmente prefiro personagens que acabam se desenvolvendo durante a história, acabam, sabe, se esforçando muito para conseguir algo, e o Harry durante todos os livros, sei lá, eu acho que ele era tipo um prodígio que não fazia muito por merecer as coisas que todo mundo achava que ele fazia. E por esse motivo de gostar tanto de personagens que acabam se esforçando, eu gostei muito da Hermione e do Lavine. E o Lavine nesse livro tá tipo espetacular. Nas últimas páginas do livro, ele tava tipo, meu Deus, ele foi um dos personagens mais importantes nesse final da série e, meu Deus, eu gosto muito do personagem. Eu queria muito saber o que aconteceu com ele depois ou que tivesse uma história dele, sabe? Porque, meu Deus, foi muito bom. Eu gostei muito que o Dumbledore apareceu nessa história também. Foi de uma forma diferente, mas eu gostei de ele estar presente durante a história, sei lá, me deu um quentinho no coração. E eu gostei também muito do Voldemort. Ele tá muito louco, muito hipócrita, muito psicopata, tá muito sensacional. E obviamente é ele que faz com que o livro aconteça. Por estar com muita dó da série acabar, eu fiquei achando que a história foi muito bem contada e eu não senti que a parte da viagem do Ron, da Hermione e do Harry foi muito longa. Mas eu confesso que em alguns momentos eu queria que alguma coisa mais emocionante acontecesse, mas eu não deixei de gostar, sabe? Eu acho que a forma como a autora contou as coisas acabou me conquistando e eu também não queria que acabasse o livro, então eu não me importei muito com essa parte. Enfim, eu fiquei muito feliz de ter terminado, ao mesmo tempo que eu tô triste, mas eu gostei muito da série, eu acho que foi uma série que valeu muito a pena eu ter começado a ler. E ai meu Deus, eu tô muito feliz de verdade. Provavelmente eu vou reler daqui a uns anos, porque, né? Não tem como. E agora eu estou órfã de série, então se você quer me indicar alguma série muito bacana, tanto quanto essa série, deixa aí nos comentários, né? Por favor. A outra leitura que eu vou falar pra vocês é um conto que eu li do livro Encontros e Desencontros. Já falei desse livro em alguns outros vídeos de leitura do mês. E o conto que eu li foi Chegadas e Partidas, da Eliane Quintela. Eu já li um livro da Eliane Quintela, que o livro se chama Pacto Secreto e ele tem no Kindle Unlimited. E eu tenho que ler os outros livros dessa trilogia, porque eu ainda não li, mas tem. Esse conto fala sobre uma mãe que pede para uma filha ir no velório com ela e a filha meio que não quer ir, mas vai por consideração à mãe. Chegando lá, ela descobre que esse velório era de uma antiga amiga da mãe dela e elas eram melhores amigas e a menina não entende por que elas deixaram, sabe, de se encontrar, de se ver depois de tantos anos. Ainda mais porque ela acha que quando a pessoa é melhor amiga não vai se separar nunca, meu Deus e tal. O conto é muito fofo porque ele é narrado pelo ponto de vista da guriazinha. Ela tem algo em torno de 11 anos, então é muito bonitinho esses pensamentos dela de ter uma melhor amiga para todos sempre. E é legal também porque ele vai passando ao longo de um tempinho ali, então a gente vai vendo a personagem amadurecer um pouquinho, entender algumas coisas que antes ela não tinha vindo, e esse conto se encaixa muito nessa coisa de encontros e desencontros. O segundo conto que eu li também desse livro foi o conto Três Pedidos, da autora Fabiana Cardoso. É Fabiana Cardoso? Eu não sei se é Fabiana Cardoso ou Cardo, porque, enfim, eu me esqueci de botar o nome certo, mas eu vou deixar aqui. O conto fala sobre uma menina que ela levou um pé na bunda e a amiga dela, pra tentar fazer com que ela se anime um pouco na vida, convida ela pra uma festa fantasia e depois de muito convencer ela, ela vai. Lá ela acaba encontrando o ex-namorado dela, numa situação meio estranha, e acaba conhecendo um cara super misterioso, mascarado e tal, e ela acaba se encantando por ele. Eu gostei bastante do conto, ele foi muito engraçado, eu ri em vários momentos, eu achei a história muito leve, muito tranquila, e é o tipo de conto que dá um quentinho no coração, que é muito bonitinho. O segundo livro que eu li nesse mês
foi Um Perfeito Cavaleiro, da Julia Quinn. Esse daqui é o terceiro livro da série dos Bridgertons, e esse daqui conta a história do segundo irmão. Ele conta a história do Benedict, enfim, deste moço. Acho que é um dos personagens que eu mais gostei, um dos personagens masculinos que eu mais gostei. Até então eu li só os 3 primeiros livros dessa série, e eu confesso que os protagonistas masculinos não me acalentavam o coração. Eu não entendia muito bem porque as personagens acabavam gostando deles, porque eles eram muito grossos e muito ignorantes e muito, algumas vezes, filhos da puta. E então eu não entendia muito bem porque que elas gostavam deles. Mas nesse livro eu consegui entender muito bem o porquê que a Sofia gostou dele. E eu não entendi se o nome dela é Sofia ou Sophie, porque a edição uma hora botava Sophie e a outra hora botava Sofia, mas tudo bem. Porque o personagem, ele é muito fofo, ele é muito carinhoso, ele é super tranquilo, sabe? Ele realmente é um cavaleiro. É claro, né, tem algumas atitudes aqui que são condizentes com a época que o livro se passa, então eu até entendo em alguns momentos, assim, e até para ter um pouquinho de conflito, mas ele é uma pessoa legal, ele é uma pessoa bacana. Eu gostei também muito da Sophie, adorei o reconto da Cinderela aqui, e eu fiquei com muita raiva da madrasta dela. Meu Deus, que ódio daquele ser humano. E a Sophie, meu Deus, é uma das personagens mais legais. Eu gosto muito da Daphne, que é a personagem principal do primeiro livro, mas a Sophie é muito sensacional, principalmente porque ela não é dessa coisa da aristocracia, sabe? Ela não conviveu muito com a alta sociedade, então eu acho que é por isso que eu acabei me identificando muito mais com ela. Eu ri muito nesse livro, achei muito divertido, é o tipo de livro que também dá um quentinho no coração, mais ainda do que os outros, e agora sim eu estou bem ansiosa para ler o quarto livro. O quarto conto que eu li também daquele livro que eu já tinha falado antes para vocês. Ah, não, mentira, calma. O terceiro e último livro que eu li nesse mês de setembro foi Silêncio na Floresta, do Harlan Coben. Esse livro é um livro único do autor, não é daquela série do Myron Bolitar. Pra quem não conhece o Harlan Coben, ele escreve livros policiais e eu já citei ele aqui no canal, naquele vídeo de Top 5 livros policiais, e talvez em outros vídeos, porque eu sempre tô falando dele, eu adoro o autor, meu Deus. Eu amo ele. E eu confesso que no início eu não achei que eu ia terminar esse livro nesse mês ainda, porque eu comecei ele e eu não tava muito empolgada. Mas eu tava bem no início, e então eu não tinha entrado ainda na história nem nada, mas conforme eu fui lendo aos pouquinhos, chegou o momento da história, acho que 14, 15%, porque eu tava lendo em book, que eu tive que ler como se não houvesse um amanhã, porque a minha vida não faria sentido se eu não terminasse de ler a história. Como é de praxe do autor, ele coloca 2 assuntos que não parecem intercalados, mas no final das contas eles se intercalam de uma forma bem diferente, e assim, não tem como você não querer saber o que vai acontecer. Como num outro livro do autor, que se chama Desaparecido para Sempre, nesse livro também, nas últimas páginas, tem muita coisa a ser contada, e até a última página tem alguma revelação, e nada fica com pontinha solta, por incrível que pareça. Eu acho que é por isso que hoje em dia eu acho que esse é um dos meus preferidos do autor, se não é o mais preferido. Então provavelmente eu vou falar desse livro muitas e muitas vezes, porque, gente, foi muito bacana. O terceiro conto que eu li esse mês foi A Mulher de Chapéu Amarelo, da autora Adriana Igrejas. E esse conto fala sobre um menino, não, né? Um jovem que acaba encontrando uma senhora que é um tanto quanto peculiar, porque ela usa chapéu amarelo e pinta a boca de vermelho. E ali fica encantado por essa senhora, porque ele acha muito diferente, e ele acaba encontrando ela sempre em momentos importantes da vida dele, em momentos de decisões muito importantes. Achei o conto legal, apesar de já saber o que era aquela aparição daquela mulher, as conversas que ele tinha com aquela mulher, mas eu gostei da forma como a autora contou a história e de como ela fez com que o personagem principal amadurecesse durante a história, e isso foi muito legal e foi o que me conquistou. E o último conto que eu li nesse mês de setembro, e também para acabar o livro de Encontros e Desencontros, foi o conto Amigas para Sempre, da autora Monique Lavra. O conto fala sobre uma menina que é muito bonita e querida, e ela tem uma melhor amiga que também é tão bonita e querida pelas outras pessoas, e acaba que em um determinado momento da história as duas passam por um momento muito difícil, uma tem que dar apoio para outra. Eu achei um conto muito fofo, muito bonitinho, da mesma forma que o outro já sabia mais ou menos o que ia acontecer. Eu achei que a forma que a autora colocou
colocou os obstáculos para as duas, esse momento que elas tinham que passar, foi uma forma meio brusca, não foi, sabe, não me soou muito, como é que eu vou dizer, verossímil, foi muito assim, não foi tranquilo, não sei nem explicar. Não foi verossímil, sabe? Não foi uma coisa que eu poderia sentir que podia acontecer com qualquer um, a forma que aconteceu, mas mesmo assim eu gostei da história, eu gostei muito da relação das duas amigas, apesar de eu não ter entendido o do porquê ele estar dentro desse livro que fala sobre encontros e desencontros. Caso você tenha entendido, por favor, me explique, porque eu não entendi porque esse conto tá aqui, mas enfim. Então foi isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários quais livros vocês leram nesse mês de setembro. Se você gostou, não deixe de apertar em gostei e de se inscrever aqui no canal. Então é isso, tchau!